VSM, Valor de Mercado Sexual. Refere-se à ideia de que, de maneira análoga ao mercado econômico, todos nós existimos dentro de um contexto social que influencia a forma como os outros percebem, em termos de atração e desejo sexual. Assim como produtos, em prateleiras, acredita-se que cada um de nós também carrega uma espécie de uma etiqueta de preço, que afeta como somos avaliados nesse mercado. Esse conceito muitas vezes está relacionado ao medo que algumas pessoas têm de se aproximar de outras. Uma empresa muitas vezes hesita em apresentar o seu produto ao mercado, receando de que a resposta não seja tão positiva quanto ao que esperavam. O temor de descobrir que o valor percebido é inferior ao imaginado é uma preocupação real. O pior cenário seria perceber que não há interesse em adquirir o que a empresa está oferecendo. Isso obrigaria a empresa a fazer ajuste no produto, aprimorar as estratégias de marketing e aperfeiçoar as habilidades de venda. Esse processo é trabalhoso e enfrentar o fracasso é emocionalmente difícil, mas é uma parte inevitável do crescimento. Às vezes, podemos nos considerar vitoriosos apenas em nossos pensamentos, enquanto a realidade do mundo não valida esse sentimento. O ambiente está disposto a fornecer desculpas convincentes para nos confortar, diante da falta de ambição e ousadia. No entanto, para aqueles que optam em encarar a verdade, é necessário compreender os fatores que influenciam a nossa relevância no cenário atual. Isso permite descobrir como melhorar a nossa percepção e avançar em direção aos objetivos desejados. As oportunidades de negócios mais promissoras são reservadas para aqueles que aventuram-se no empreendimento, que transcendem os limites convencionais. No entanto, para aqueles que optam por permanecer na esfera das fantasias, é importante compreender que tudo tem seu custo, e que as coisas frequentemente se resumem a conceitos fundamentais. No contexto do valor sexual de mercado, VSM, este é dividido em dois componentes: valor reprodutivo e valor de sobrevivência. Ao valor reprodutivo engloba a fertilidade, a saúde e aos atributos genéticos favoráveis de maneira geral. A habilidade de conceber descendentes que sejam robustos, saudáveis e atrativos constitui o valor de reprodução. Já o valor de sobrevivência engloba a capacidade de sobreviver e prosperar no ambiente, especialmente desempenhando um papel crucial na sobrevivência e sucesso dos parceiros e filhos. Ambos os sexos atribuem importância distintas a essas duas formas de valor, visto que o sexo age como uma divisão natural que determina tais prioridades. Na ordem natural das coisas, tanto homem quanto mulheres têm interesse em encontrar atributos de valor reprodutivo em seus parceiros. No entanto, existe uma diferença notável na abordagem. Os homens frequentemente priorizam o valor reprodutivo de forma mais intensa, enquanto as mulheres precisam encontrar um equilíbrio entre a busca pelo valor reprodutivo e a necessidade de valor de sobrevivência. Essa necessidade de equilíbrio surge pelo fato de que as mulheres, devido à demanda da vida, são instigadas a considerar ambas dimensões. A estratégia sexual das mulheres é caracterizada por um dualismo conhecido como hipergamia. Esse fenômeno não ocorre apenas na forma consciente, mas também influencia nossas emoções e a maneira que percebemos a atração. A atração não é uma decisão voluntária. Agora que temos uma compreensão mais clara da sua origem, podemos analisar os elementos que compõem os valores sexuais, tanto para homens quanto para mulheres, considerando o conceito de valor sexual de mercado. O valor da mulher não é percebido muito sobre sua essência, mas sim em grande parte atribuído ao valor reprodutivo. Esse valor, no caso das mulheres, é fortemente associado a aspectos como beleza física, proporção cintura-quadril, tamanho dos seios, comprimento e saúde do cabelo, simetria facial e juventude. A janela de fertilidade da mulher é relativamente limitada, abrangendo cerca de 25 anos ou menos, com a fertilidade diminuindo a cada ano, ao contrário dos homens. Os homens possuem a capacidade de se reproduzir desde a primeira ereção até o final da vida, sem que o sucesso, a inteligência ou a riqueza de uma mulher tenham um papel determinante nesse processo. Conforme uma mulher alcança maior sucesso, suas exigências em relação ao parceiro tendem a aumentar,
No entanto, a atração que os homens sentem por ela não é significativamente influenciada por esses fatores. Isso resultará em uma diminuição gradual do número de pretendentes considerados adequados. Os poucos que permanecerem terão a ampla gama de opções e provavelmente optarão por mulheres com alto nível de valor sexual, ou seja, aquelas que são mais jovens e atraentes. No ponto de vista do mercado de relacionamento, a mulher que canaliza sua juventude para construir uma carreira, ao invés de focar em encontrar um parceiro, pode enfrentar desafios. Tomar decisões que possam resultar em desvantagens para as mulheres é naturalmente uma escolha pessoal que pode ser respeitada. No entanto, dada essa liberdade de escolha, é crucial que elas estejam cientes das implicações que acompanham essas decisões. Cada escolha tem suas consequências e as mulheres, por sua autonomia, devem possuir um entendimento claro das implicações que suas decisões podem acarretar. É importante notar que a escolha de carreira pode ter um custo para as mulheres que os homens não enfrentam e nunca enfrentarão, o que ressalta a necessidade de conscientização. A influência da publicidade e da orientação do mundo não terá impacto na mudança de cenário. A liberdade traz consigo escolhas desafiadoras e a inevitabilidade de enfrentar essas ramificações dessas escolhas. Embora seja possível ignorar a realidade, as repercussões da negligência são inevitáveis. Enquanto isso, o valor atribuído ao masculino é uma questão muito mais intrincada. Pode ser segmentado em 3 grupos distintos, cada um abrigando características diferentes. A primeira divisão engloba sua herança genética, incluindo características como altura, peso, massa muscular, atratividade, inteligência e composição genética global. Apesar de ser possível fazer uso dela da melhor forma possível, é importante não se definir exclusivamente por isso. Já na segunda categoria, possui um grande potencial e pode ser ampliada, mas também apresenta suas restrições. A segunda caixa é a caixa das externalidades, que entram sua riqueza, fama, status em suas formas variadas, desde músico do bar até o CEO de uma grande empresa. Já na terceira categoria, é uma área que abrange o comportamento, na qual entra elementos como confiança, segurança, habilidade social, capacidade de liderança, polaridade masculina, desapego, charme e carisma. Os homens tendem a concentrar-se excessivamente nessa categoria, muitas vezes considerando a única que importa. Apesar disso, a realidade é que o valor sexual de mercado, o VSM, é sempre influenciado pela combinação desses 3 aspectos. Dentro desse conjunto, a terceira categoria é frequentemente mal compreendida, e essa falta de entendimento é amplamente responsável pelo mito de que as mulheres são um enigma intratável. O elo comum entre todos esses fatores é que, de alguma maneira, o homem que tem habilidade social para formar alianças e liderar tem em comum alguma forma de poder. Um homem de maior estatura e força geralmente detém maior influência. Aquele que controla recursos é respeitado e ocupa uma posição social elevada também detém poder. A confiança, a segurança e a dominância também são características que conferem poder a um homem. Além disso, habilidades sociais para construir alianças e liderar também são fontes de poder. Um homem que demonstra desapego exibe muitas vezes um tipo de poder. O poder frequentemente se traduz em diversas opções. Um homem que é dotado de charme e carisma, capaz de cativar uma sala e despertar sentimentos positivos nas pessoas, exerce um poder considerável ao atrair atenção. Em termos concisos, se desejamos resumir o valor sexual de mercado, em uma única frase podemos afirmar que os homens são atraídos por beleza, enquanto as mulheres se sentem atraídas pelo poder. O processo se desenrola de maneira distinta. Quando compreendemos que homens e mulheres operam em modos distintos, não é surpreendente, portanto, que suas dinâmicas funcionam de maneiras diferentes também. Quando se trata do vestuário das mulheres, a atração masculina muitas vezes é instantânea. Em um único olhar pode-se indicar se o homem tem interesse em se envolver com a mulher ou não. A partir desse ponto, a evolução da situação é uma questão de como prosseguir. Influenciar a pessoa que desperta seu interesse é um processo que envolve persuasão. É intrincado e menos evidente, e que resulta em um processo de atração feminina mais demorado e gradual. Essa atração aumenta à medida que o homem demonstra sua influência. Além disso, a atração nas mulheres é delicada. O interesse inicial pode se envolver rapidamente, mas também desaparecer de forma igualmente rápida. É possível que uma mulher se sinta inicialmente atraída por um homem e depois deixe de se sentir atraída.
O interesse pode gradativamente diminuir e desaparecer à medida que a imagem que a mulher concebeu sobre seu potencial começa a se consolidar. Um homem que inicialmente não despertou grande atração pode aumentá-la ao longo de um curto período de tempo. Da mesma forma, um homem que inicialmente causou forte atração pode miná-la se consistentemente não cumprir expectativas em outras áreas. Esse é um dilema que surge quando homens concentram muitos esforços exclusivamente em uma categoria, ignorando as outras. Eles frequentemente enfrentam desafios que já são notáveis ao início do interesse, mas se tornam ainda mais intensos quando se trata de manter essa atração ao longo de um relacionamento. Se um homem puder englobar todas as 3 categorias, ótimo. No entanto, caso falhe em uma delas, por exemplo, na primeira categoria, ele pode enfrentar dificuldades. Alguém que tenha trabalhado no desenvolvimento desses atributos desde a infância normalmente consegue manter um nível satisfatório na terceira categoria. Isso ocorre também devido a um estímulo positivo que recebeu ao longo do tempo. Por outro lado, um homem que tenha alcançado um alto nível de desenvolvimento na primeira categoria, mas apresenta um desempenho deficiente na terceira categoria, pode enfrentar desafios. Uma pessoa que tenha aprimorado esses aspectos normalmente cria uma excelente primeira impressão e consegue capturar certa atenção inicial. No entanto, se o comportamento não corresponder às expectativas geradas pela imagem, o interesse diminuirá. É aqui que surge a conhecida expressão: ele é bonito, mas não pode abrir a boca. Essa situação trará 2 complicações para esses homens. Em primeiro lugar, sua aparência atrativa só será eficaz para atrair mulheres que são menos atraentes fisicamente do que eles, resultando em um desempenho muito aquém do que poderiam alcançar. Em segundo lugar, enfrentarão desafios para manter a atração e o respeito ao longo do relacionamento, pois a impressão inicial gerada pela imagem pode não corresponder à realidade ao longo do tempo. Com o tempo, esse problema pode se agravar, ainda mais devido ao comportamento que sugere baixo valor. Até mesmo homens com uma terceira categoria sólida, graças ao feedback positivo desde a infância, podem se deparar com esse segundo desafio. Eles podem se sentir completamente desorientados quando a sua beleza diminui com o passar dos anos. A noção de que a beleza é a única coisa que importa para atrair a mulher é simplificamente injusta. Isso ocorre porque os homens frequentemente acreditam que a atração das mulheres funciona da mesma maneira que a deles. Isso equivale a uma falsa simetria. Da mesma forma, as mulheres assumem erroneamente que à medida que envelhecem, ganham experiência e alcançam sucesso. Automaticamente se torna mais atraente para os homens. Isso é resultado do mesmo mecanismo de projeção e representa uma falácia semelhante. Uma abordagem centrada apenas no desenvolvimento financeiro também trará dificuldades. Um homem cujo valor se baseia unicamente em sua riqueza poderá ser explorado. Ele pode conseguir pagar uma mulher para estar com ele, mas não pode comprar o desejo genuíno dela. Nesse cenário, ele pode ser categorizado como um beta-provedor, ou ser relegado à zona de amizade, a friend zone. Quanto ao status, ele é altamente subjetivo e depende de contexto. A fama é uma amplificação do status, acompanhada por uma forma extensa de marketing gratuito. Ela é incrivelmente influente, mas sua força também será vinculada ao alcance pessoal. Ser famoso em um único país pode não equivaler ao mesmo impacto em escala global. Isso é vantajoso apenas naquele país específico. Homens que possuem um bom desempenho apenas nas 2 categorias, mas apresentam dificuldade significativa na terceira, enfrentarão desafios ao manter a atração e o respeito durante o relacionamento. É evidente que não falta exemplo de celebridades com um alto nível de sucesso nas 2 primeiras categorias, sendo rejeitados e desrespeitados por suas esposas. A atratividade física, a riqueza e o status frequentemente possuem um peso considerável. No entanto, não constituem a totalidade. A atração é igualmente influenciada pelo comportamento masculino, que precisa estar em consonância com as altas expectativas geradas pela sua aparência. Aquele homem que concentra seus esforços principalmente na terceira categoria, isso se aplica especificamente quando a primeira categoria é muito fraca. Se ele estiver acima do peso, tiver problemas de pele e alguma deformidade, isso pode resultar na sua imediata desqualificação, para muitas mulheres, embora não seja o caso para todas. Como consequência, ele precisará abordar um número consideravelmente maior de mulheres para alcançar resultados positivos. Além disso, o calibre de mulheres que ele atrairá será restrito, embora ele não esteja fadado a um fracasso completo. Se ele conseguir manter um bom desempenho na primeira categoria, isso poderá oferecer uma base sólida para compensar as limitações na terceira.
Se ele for capaz de manter um padrão razoável na primeira categoria, cuidando da sua aparência, vestindo-se adequadamente e mantendo uma boa higiene pessoal, isso será o bastante para evitar sua desqualificação imediata. Terá uma oportunidade para despertar atração em seu comportamento. Vale destacar que o dinheiro em si não é suficiente. O status é crucial para atrair o interesse em início, mas tem uma importância menor quando se trata de relações casuais. O status é altamente dependente do contexto e pode ser imitado através de uma vestimenta adequada. É relevante quando você frequentemente leva garotas aos mesmos lugares, estabelecendo uma rotina, simplesmente fazendo amizade com o dono do lugar e com os seguranças. É possível entrar sem esperar na fila, bastando manter a relação regular. Ao ser amigável e ocasionalmente deixar gorjetas generosas para os barmans, você cria um ambiente no qual eles ficam entusiasmados ao te receber. Isso permite que você peça itens que não estão no menu, até mesmo receba uma bebida ou água de cortesia. Com essas ações, ela já estará se questionando sobre sua identidade. Você não apenas construiu status, mas também despertou curiosidade. Após explorar toda essa categoria, é o momento de analisar aplicações práticas. A primeira delas é compreender que a importância relativa de cada categoria varia, dependendo do contexto especial e do cenário online. A terceira categoria possui um escopo bastante restrito. Nesse ambiente, a beleza desempenha um papel significativo. O homem com uma terceira categoria bem desenvolvida ganha vantagem. Por outro lado, aqueles que se destacam na terceira categoria podem não alcançar todo o seu potencial. Isso se torna evidente em um contexto social, onde status, beleza e habilidade de conquista se entrelaçam. O homem que atrairá mais atenção feminina será aquele que ocupa a posição de líder no grupo, conhecido como macho alfa. Teoricamente, o status é o fator predominante. Contudo, vale destacar que esse status é influenciado principalmente pela aparência física e, em grande medida, pelo comportamento. Além disso, também é afetada pela situação financeira. O dinheiro contribui para o bem-estar do grupo em geral, até certo ponto. No entanto, um homem que inicia uma posição inferior na hierarquia terá dificuldade em subir, pois os outros membros já possuem um histórico de seu comportamento. Esse histórico é usado como base para avaliar seu status. A possibilidade de ele subir na hierarquia existe, mas esse processo costuma ser gradual e frequentemente enfrenta resistência. Se você decidir mudar drasticamente seu comportamento sem uma razão óbvia, encontrará desafios em locais como bares e baladas. No entanto, em contextos onde o dinheiro é uma moeda de troca para status, uma mudança desse tipo pode ser uma vantagem notável. Em ambientes onde camarotes e garrafas de champanhe brilham, chamam a atenção. Isso pode se transformar em uma vantagem substancial. A atração e abertura de oportunidades com as mulheres são mais fáceis, e ainda oferece uma barreira contra a concorrência. Nesse contexto, um homem que investiu nas habilidades de conquista pode até superar um que se concentrou no status, ao conquistar o acesso da área VIP, forjando amizades e trazendo companhias. No entanto, essa dinâmica não é universal. Em ambientes sem áreas VIPs ou ofertas de bebidas, o dinheiro desempenha um papel mais relevante. Em um ambiente virtualmente relevante, como uma pista de dança barulhenta onde as interações são limitadas, homens com uma aparência atraente desenvolvida na primeira categoria ganham uma vantagem notável. No entanto, aquele que possui um alto grau de habilidade de conquista representada pela terceira categoria ainda tem possibilidade de se destacar. Ele pode construir status nesse ambiente ao demonstrar dinâmica social e estabelecer uma presença marcante ao seu redor, demonstrando domínio social ou se rodear de mulheres com postura corporal e atitudes positivas. O homem com uma terceira categoria desenvolvida tem chance de se destacar fora da pista de dança e longe dos camarotes, em ambientes como bares, onde as interações requerem conversa e seu comportamento está sob constante observação. Nesses cenários, o homem que possui habilidades de conquista bem desenvolvidas sem dúvida, tem uma vantagem significativa. O jogo de sedução é a chave. Em contextos além de bares e baladas, como supermercados, nas estações de metrô, nas movimentadas livrarias e cafés, a dinâmica pode ser diferente. O valor do seu dinheiro e status continua relevante, enquanto a beleza serve como um facilitador e não é suficiente por si só, para conseguir as mulheres mais atraentes. Nesses ambientes é onde as habilidades de conquistas brilham, sendo essenciais para o sucesso. Agora é o momento de avaliar seu desempenho em cada uma das categorias e entender em quais ambientes você tem vantagem. O ambiente onde você se destaca determinará a qualidade das suas conquistas. Em última análise, não há mágica. Homens de alto valor se relacionam com mulheres de alto valor e vice-versa. Outra lição prática é que os homens que constroem seu valor enquanto as mulheres preservam.
embora as mulheres atinjam a idade adulta no topo do seu valor sexual de mercado. Isso não significa que a vida delas seja fácil. A montanha tende a declinar dali. Elas competem pelos homens mais atraentes e equilibram investimento, segurança, desejo e atração. Enfrentam complexidades e prazos apertados para a otimização. Nós homens começamos com desafios, mas temos maior capacidade de aumentar o VSM, em uma janela maior para otimizar. A vida média do homem pode ser mais difícil do que a da mulher, mas para homens excepcionais, a vida é melhor do que as das mulheres excepcionais. Você nasceu para performar, competir, crescer, ganhar, conquistar e dominar. Abraçar isso é um presente. Inicialmente, ter sucesso com as mulheres pode ser difícil, mas à medida que trabalha seu VSM, as coisas melhorarão. Não desista antes de começar e cuidado ao se comprometer cedo com uma única garota. A vantagem geralmente surge após os 30 anos, e se você cuidar das 3 categorias, seu valor permanecerá alto até depois dos 50. Não tenha pressa. A média de idade para casamento no Brasil é 30 anos para homens e 28 para as mulheres. Isso significa que muitos homens se casam quando é conveniente para as mulheres, não necessariamente para eles próprios. Não se sinta pressionado. A escassez é um fator importante na determinação do seu valor. Mantenha o foco, esteja consciente das nuances e evolua constantemente, para garantir que você esteja no topo do seu jogo. Em um ambiente com uma proporção maior de mulheres em relação aos homens, o valor de cada homem se tornará relativamente mais alto. E o inverso também é verdadeiro. A própria natureza de ser estrangeiro pode gerar algum grau de atração, pois ser algo novo no mercado tende a ativar genes diferentes no grupo genético. Uma lição importante é que, assim no mercado econômico, haverá indivíduos que tentam impor regulamentos para proteger seus interesses, costumes, tradições e religiões. Convenções sociais e até mesmo leis frequentemente servem para os propósitos. No entanto, você não precisa seguir cegamente essas convenções se não estiverem em seu melhor interesse. Desafie o status quo, se necessário. Não tenha medo de sair com várias garotas ao mesmo tempo. Mais sucesso alcançará. Lembrando que não basta apenas construir seu valor. Você precisa destacá-lo e vendê-lo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos relacionados. Obrigado por assistir e até a próxima.